Bom, vamos lá. Bom dia. Na aula de ontem, nós vimos os conceitos principais aí de ética, moral, código deontológico. A gente viu aí que a ética, né, ela serve para a gente poder fazer a avaliação da moral. A moral é um conjunto de normas, costumes, né, adotados por uma população ou por um grupo de pessoas que vão nortear a vida em sociedade. E a ética é exatamente a avaliação se esses costumes, né? Então, a gente diz que a ética ela é a ciência da moral exatamente porque a ética ela faz a avaliação se esses costumes eles são corretos ou não, se esses costumes eles são benéficos ou não, e elas são baseadas em princípios, né? Então a gente viu os principais princípios aplicados aí à bioética, né? A gente viu o princípio da beneficência, sempre fazer o bem, não maleficência, não causar dano intencional ou não intencional, fealdade, autonomia, consentimento esclarecido e assim sucessivamente. Quando a gente vê código deontológico, a gente está vendo um conjunto de normas que o profissional ele deve seguir, né, no desenvolvimento da sua profissão e do exercício profissional, para que ele possa, durante o processo, tá, de interação com os seus pacientes, o processo de interação com outros profissionais e assim sucessivamente, ele possa nortear a forma como as suas ações elas são dadas e como que ele deve proceder, porque em alguns momentos da vida profissional, né, digamos isso diariamente, ele vai viver alguns conflitos que são chamados conflitos éticos e durante esses conflitos éticos ele tem que saber como se portar, exatamente porque quando uma profissão é regulamentada, tá, existe um código que diz como que o profissional deve, né, se comportar, os direitos, os deveres, entre outros assuntos que estejam relacionados à profissão. No nosso caso, né, o nosso código deontológico, ele é previsto lá pelo Conselho, tá, Federal de Farmácia, que é responsável exatamente por determinar como é que os profissionais farmacêuticos eles devem se portar no exercício da profissão, tá? E a criação dos conselhos, ele se deu através da Lei 3.820/60, a gente vai olhar ela amanhã, tá? E exatamente uma das determinações do conselho é a criação de um código deontológico, que no caso aí é o nosso código de ética, né? Se a gente for determinar o nosso código de ética, ele vem através de uma resolução do Conselho Federal de Farmácia, tá? Através da resolução 596 de 2014. O que é importante, né? A gente entender. Já que ele vem através de uma resolução, significa que ele é um código legal. Então, significa que o profissional farmacêutico ele deve seguir os princípios que estão naquele código legal, mas ele não é facultado. Então, a gente não pode dizer que eu vou seguir o meu código de ética se eu quiser, né? Se a minha consciência mandar. Não. O nosso código de ética, como ele é regulamentado através do nosso Conselho Federal de Farmácia, tá? Através da resolução 596, como eu disse para vocês, ele tem força de lei e os profissionais que não atenderem ao código, tá? A gente vai ver lá que no nosso código a gente vai ter os direitos do profissional, nós vamos ter os deveres do profissional, nós vamos ter as proibições, aquilo que o profissional ele não pode fazer, e nós vamos ter, né, como que o profissional deve se portar em relação à prestação de serviços, em relação a como ele deve tratar e se portar junto ao paciente, como ele deve se portar em relação a outros profissionais. E caso o farmacêutico não siga os princípios adotados pelo Código Deontológico, ele vai sofrer as chamadas penalidades, né, do Código. O que acontece? O Conselho Federal ele determina que cada conselho regional ele tem um comitê de ética. Exatamente, a gente não deve confundir esse comitê de ética com um comitê de ética em pesquisa, tá? Os comitês de ética em pesquisa, eles servem para nortear as pesquisas. A gente está, por exemplo, na fase aí da criação da vacina da Covid, né? Então, existem protocolos científicos que devem ser feitos para desenvolvimento de um produto. E esses protocolos, eles são seguidos pelos chamados CEPs, ou SEUAs, né? CEP, eu vou colocar aqui no chat para vocês, tá? O que é o CEP, né? O CEP é o nosso Comitê de Ética em Pesquisa. Então, CEP, ele é o nosso Comitê de Ética em Pesquisa. Ele serve exatamente para direcionar como que os pesquisadores, né, eles devem proceder quando eles lidam com pesquisas que envolvem seres humanos, tá?
A gente também tem outro comitê de ética, que é o chamado de SEUA, né, que é o Comitê de Experimentação Animal. Experimentação animal, né, que a gente faz. Como a gente já viu, todo início de uma pesquisa científica, a gente começa fazendo teste em animais e só depois esse teste ele é feito em seres humanos. E os nossos conselhos federais, né, o nosso Conselho Federal, através do Conselho Regional, no caso aqui, se vocês forem trabalhar no Maranhão, vocês vão responder ao CRFMA, Conselho Regional do Estado do Maranhão. Ele tem os chamados CEs, né, que são os comitês de ética. Vou colocar aqui para vocês no chat, tá? Então a gente não deve confundir Comitê de Ética em Pesquisa, CEP, com comitês de ética, que é o que é determinado lá nos nossos conselhos de classe, no caso aqui nós farmacêuticos, né? Nós seguimos o que diz o federal através da resolução 596. E caso o farmacêutico, né, como eu costumo bastante dizer, caso o farmacêutico ele não ande na linha, o que vai acontecer? Vai ser aberto um processo ético contra ele, né? Aí é muito importante que a gente leve em consideração os princípios legais. Então, o farmacêutico ele vai ter direito ao contraditório, ele vai ter direito à ampla defesa, até ele ser julgado e condenado, ele é considerado inocente, que é o que é chamado princípio indúbio pro réu, entre outros fatores que estão previstos lá no nosso, né, nos nossos códigos penais, tá? Então, o que acontece? Toda vez que um farmacêutico ele não segue o que está previsto no código de ética, né, que ele não atende os princípios bioéticos, que ele não determina e executa o que está previsto lá nos direitos, deveres e obrigações, é aberto, né, instaurado contra ele um processo ético que vai ser julgado pela comissão de ética do conselho. Então, todo conselho regional ele tem uma comissão de ética formada por outros farmacêuticos que vão avaliar o caso, vão avaliar as provas contra o farmacêutico, vão avaliar as provas a favor do farmacêutico, né, a defesa. Então, todo farmacêutico ele tem direito à defesa. E, baseado nisso, caso o farmacêutico ele seja considerado culpado, ele pode sofrer, né, as chamadas sanções disciplinares, que podem ser desde uma advertência até a exclusão dos quadros profissionais. A gente vai olhar isso também na nossa aula de sexta-feira, tá? Então, hoje, o que a gente vai ver? A gente vai olhar o nosso código de ética. Então, o que a gente pode fazer, o que a gente não pode fazer, quais são os nossos direitos, quais são os nossos deveres e como que a gente deve se portar em relação, né, à nossa profissão, a outros profissionais e ao nosso paciente, tá? Então, no caso do exercício profissional, a nossa profissão ela é regulamentada por esse código, tá? Então, existe uma resolução emitida pelo Conselho Federal de Farmácia que determina que o Código de Ética Farmacêutico deve ser seguido por todos os profissionais farmacêuticos inscritos no Conselho Regional de Farmácia, tá? E exatamente acontece que esse código ele vai nortear para a gente como que é o nosso comportamento em relação a isso. Caso, né, o farmacêutico ele não atenda o previsto nesse código, como eu falei para vocês, seguir o que está no código de ética não é algo da nossa consciência, não é algo facultativo, aí eu faço se eu quiser, tá? Na verdade, o que está lá no nosso código de ética, ele tem força legal e, consequentemente, caso a gente não siga o que está previsto lá, a gente pode sofrer as penalidades, que são as chamadas sanções disciplinares, através dos nossos comitês de ética, tá? Então, quando a gente pensa na questão relacionada ao nosso código, a gente tem que levar em consideração isso. O maior princípio bioético que a gente tem que seguir, né, é respeito à vida, né, humana, dos animais, tá? Sempre, todas as ações do farmacêutico, inclusive isso é colocado pela Organização Mundial de Saúde, isso é colocado pelo SUS, isso é colocado na nossa Constituição brasileira, que diz, né, que o maior bem que nós temos é a vida, tá? Então, todas as ações do farmacêutico, ela tem que ser pautada, né, em prol da coletividade, tá? E, respeitando as questões relacionadas ao meio ambiente e qualquer ato que o farmacêutico ele cometa durante o exercício da profissão, tá? Ele pode responder de forma solidária, significa que os outros profissionais que estão sobre a tutela do farmacêutico, que estão sobre a responsabilidade do farmacêutico, caso eles cometam algum ato que vão contra os princípios legais e os princípios éticos,
eles vão responder, e o farmacêutico, no caso aí do farmacêutico RT, ele vai responder solidariamente, e ele também pode responder, né, individualmente, caso ele cometa atos que fujam dos princípios éticos baseados no que nós temos no nosso código de ética, tá? Então é muito importante aí que durante a realização, inclusive o nosso código de ética, ele coloca isso para a gente, né? Ele diz que o farmacêutico, para exercer de forma digna a sua profissão, é um direito dele que ele tenha condições de trabalho e remuneração que sejam dignas. É uma obrigação do farmacêutico zelar pelo desempenho ético e pelas questões relacionadas ao prestígio da classe. O farmacêutico ele tem que estar constantemente realizando a atualização científica, tá? E ele não pode se deixar explorar por terceiros, né? O objetivo de lucro, finalidade política, religiosa, e ele tem que cumprir todas as disposições legais do país sob pena de sanções disciplinares. Então, o nosso código de ética, se vocês prestarem atenção aqui, né? Ele abre para a gente mostrando assim, olha, o que você pode fazer quanto farmacêutico, o que você não deve fazer como farmacêutico, né? Como é que o farmacêutico ele deve se portar. Então, o nosso código de ética ele dá todo esse direcionamento para que a gente possa entender o que a gente tem que fazer e o que é necessário para que o farmacêutico ele possa exercer de forma adequada e digna a nossa profissão. Então, é muito importante aí, quando a gente vai pensar nas questões relacionadas ao nosso código de ética, que a gente tem que seguir e que ele vai dar orientação e caso a gente tenha algum conflito durante o exercício da nossa profissão, a gente tem que recorrer ao código para que a gente possa entender como é que o farmacêutico ele deve se portar, tá? Então, todo o exercício da profissão farmacêutica é pautado em princípios éticos. E esses princípios eles vão determinar, vão ser regulados aí pelos conselhos e são necessários para que o farmacêutico ele nem seja abusado durante, né, o desempenho da profissão dele. Por exemplo, vamos citar alguns casos para a gente entender. O médico, né, às vezes a gente tem aí, se vocês acompanharem, tem um grupo que eu acompanho no Facebook de farmacêuticos do Brasil, aí o médico faz uma prescrição e exige que o farmacêutico não oriente o paciente dele. Então, isso é uma coisa que pode acontecer? Não, porque além de ser um dever do farmacêutico, é um direito dele poder comentar a prescrição, poder explicar para o paciente que tipo de tratamento que ele está fazendo, que tipo de substância ele está utilizando, né? Às vezes o médico não quer para fazer a troca do medicamento de referência pelo medicamento genérico, né? Aí começa aquela questão de desqualificar o medicamento genérico, e sendo que está previsto, inclusive em lei, tem a Lei 97/87 que determina sobre a questão do medicamento genérico e diz que o farmacêutico ele pode realizar o processo de intercambiabilidade. Além disso, né, por exemplo, caso o farmacêutico ele tenha alguma dúvida sobre a prescrição, ele pode ir lá e consultar o profissional prescritor para tirar as dúvidas dele. Então, é um direito que o farmacêutico tem e assim sucessivamente. Então, se a gente for observar, o nosso código de ética, ele determina para a gente todas as condições necessárias para que, durante o exercício da profissão, o farmacêutico ele possa, né, exercer a profissão baseada em princípios éticos, princípios de moralidade. Ele tem direito às questões legais, como devido processo legal, caso aconteça algum problema durante o desenvolvimento da profissão. Por exemplo, a gente está com essa discussão, usa cloroquina, não usa cloroquina, é efetiva a hidroxicloroquina, não é efetiva a hidroxicloroquina, né, por exemplo. A gente não tem comprovação científica, então, por exemplo, se um farmacêutico hospitalar, ou mesmo um farmacêutico, ele julgar que aquela prescrição ela seja perigosa para o paciente, tá, ele deve informar isso para o paciente, aí o paciente tem o direito de autonomia de dizer, tanto que o governo federal, em relação a isso, ele determinou que os médicos que devem dizer se o paciente ele precisa, se ele deve ou não utilizar a hidroxicloroquina aí no tratamento da COVID com as outras medicações, mas, né, ele deixa essa escolha, ele dá essa alternativa para o paciente e deixa essa escolha a cargo do paciente, mas para que o paciente ele possa entender a escolha dele, ele precisa receber informações, ele precisa entender lá que existem efeitos colaterais, ele precisa entender que não é um tratamento que pode ter sucesso, porque a gente ainda não tem comprovação científica e assim sucessivamente. Então, durante o desenvolvimento aí
da profissão farmacêutica, a gente vai ter uma série de direitos, deveres e obrigações durante o exercício. Eu trouxe para vocês os principais pontos que tem na 596, eu disponibilizei para vocês lá no sala de aula o código de ética completo, tá? Para que vocês possam dar uma lida, é importante, principalmente aí vocês que estão quase para formar aí, que vocês conheçam o código de ética para que vocês possam entender os direitos e deveres de vocês durante o exercício da profissão. Então, os deveres, né? O que o nosso código de ética ele diz? Como é que o farmacêutico ele deve atuar e quais são os cuidados, né? E as obrigações que ele tem durante o desenvolvimento da profissão. Então, primeira coisa, né? É uma obrigação do farmacêutico comunicar às autoridades sanitárias qualquer infração, seja essa infração uma infração ao código de ética, tá? Então, é muito importante, caso ele veja outros profissionais atuando contra o que diz o nosso código de ética, tá? Ele tem que comunicar, ele tem que fazer a denúncia para o Conselho Regional de Farmácia, tá? Exatamente para que ele possa exercer de forma adequada e ele também tem que zelar que os outros profissionais farmacêuticos também trabalhem de forma adequada, também exerça a profissão. Além disso, o farmacêutico também tem a obrigação, está prevista aí no nosso código de ética, um dever que caso ele veja alguma infração aos códigos sanitários, né, por exemplo, o cara vende o medicamento no lugar, por exemplo, numa banca de revista, um exemplo. O cara pode estar lá vendendo medicamentos e a gente sabe que a Lei 5991 diz que ele não é obrigado, né, não é permitido que uma banca de revista, né, ou uma delicatessen venda medicamentos. E se ele viu isso, ele não pode ficar calado, ele tem que fazer a denúncia lá para a vigilância sanitária, exatamente porque a gente tem que garantir que a saúde pública, né, o bem-estar da população, ele seja mantido de forma adequada. Então, é uma das obrigatoriedades que ele tem de comunicar tanto ao conselho quanto às autoridades competentes, vigilância sanitária, entre outros, tá? Qualquer ato ou atitude ou ação de outros profissionais, sejam eles profissionais farmacêuticos, aí a gente tem que reportar para o conselho de farmácia ou outros profissionais, médico, teria que comunicar lá para o conselho de medicina, médico veterinário para o conselho de medicina veterinária, dentista para o conselho de odontologia, assim sucessivamente, além de comunicar as infrações sanitárias à vigilância sanitária e assim sucessivamente. O farmacêutico ele tem por obrigatoriedade, sempre que necessário, sempre que ele for convocado, dispor seus serviços à autoridade quando for necessário. Por exemplo, né? Vamos lá, vamos pegar as coisas que estão relacionadas à nossa atualidade. O presidente, quando começou essa questão da Covid, ele abriu um cadastro para que todos os profissionais de saúde, médicos, farmacêuticos, enfermeiros, serviço social, psicólogo, nutricionistas, ele se inscrevesse para que eles pudessem trabalhar na linha de frente da Covid, tá? E exatamente os profissionais que foram inscritos e foram convocados nos casos de necessidade, eles não podem se negar. Então é importante que a gente leve em consideração isso, tá? Que durante o exercício da profissão, você pode ser convocado, né, para que você trabalhe, por exemplo, a gente está vivendo aí um estado de pandemia, então são casos de exceção. Então, no caso, por exemplo, de uma calamidade pública, uma enchente, caso os governos, tanto municipal, quanto estadual, quanto federal, caso eles precisem de profissionais, caso, por exemplo, eles precisem do profissional farmacêutico, esse profissional, ele pode ser convocado e o farmacêutico, ele não pode se negar. Então, é muito importante levar em consideração isso, né? Então, no caso de uma autoridade, se ela, por exemplo, eu fui lá e me inscrevi, né? Porque o Conselho Federal disse que todos os farmacêuticos, eles precisavam fazer o seu cadastro na linha de frente de combate ao Covid. Então, eu fui lá, fiz o meu cadastro, coloquei meu CRF, coloquei lá meus dados, e caso eu seja convocado para trabalhar em alguma linha de frente, professor, mas eu vou. Eu só vou trabalhar se for em São Luís? Não. Eu posso ser convocado para trabalhar em outro município do meu estado, ou eu posso ser convocado para trabalhar em outro estado da federação. Professor, mas aí como é que ficam as questões dos custos? Aí as questões dos custos de transporte, alimentação, etc e tal, aí isso é dado pelo, né, órgão que está te convocando. Professor, mas aí eu sou obrigado a trabalhar sem remuneração? Pode ser que sim,
tá? Um caso de necessidade, aí pode ser que você seja convocado para uma ação, para uma campanha, para que você possa, que você vá trabalhar, né, sem a devida remuneração. Mas esses casos, eles só acontecem nos chamados, né, casos de exceção. Então, por exemplo, casos de conflito social interno, por exemplo, uma guerra civil, um exemplo, né? Casos de catástrofe, por exemplo, um terremoto, um maremoto, um tsunami, um furacão, né? Ou em casos de doenças que são consideradas, né, epidemias, que é o caso que a gente está vivendo agora na questão relacionada à Covid. Então, o farmacêutico ele não pode se negar, tá, a exercer quando houver convocação. E uma coisa que é muito importante, tá? Por exemplo, alguns profissionais, eles fazem o seguinte, eles vão lá, aí eles são convocados, aí o cara diz assim, eu vou dizer que eu estou doente, ou então eu vou dizer que eu sou impossibilitado, tá, de exercer, porque eu não quero ir, eu não quero ser convocado. Se for descoberto que você fraudou, tá, você vai responder, além das questões relacionadas às questões éticas, né, o conselho ele vai instaurar um processo ético contra você, você também pode, né, responder lá nas esferas civil e penal, tá, porque então, inclusive, está previsto lá no direito administrativo que fraudar convocação está passível, né, com penalidade de multa e até reclusão. Então, é importante aí que tenha bastante cuidado. E se resolver dar um nó, lembra, primeiro que você não está agindo de forma ética, né? Você está sendo convocado por um caso de necessidade, você tem que atender, é um dos requisitos de todo profissional, tá? E se você for pego, né, mentindo, fraudando, dizendo que está doente, colocando um atestado falso, você vai lá sofrer as sanções, né, nas outras esferas. Então, é muito importante que o farmacêutico ele tenha essa consciência dos atos dele para que, caso ele cometa alguma infração, ele saiba que essa infração ele pode ser penalizado, tá? Outro ponto que é importante dos deveres são fornecer todas as informações, né, sobre a assistência do usuário ao serviço. Então, ele tem que seguir os ditames técnicos, por isso que eu sigo lá esse grupo que eu falei para vocês no Facebook, sempre tem a discussão. Tem aquelas pessoas que são a favores da cloroquina, né, da hidroxicloroquina, tem os profissionais que são contra a hidroxicloroquina. Se perguntarem para mim, Rondinelli, qual é o teu posicionamento? Minha opinião pessoal e profissional, eu sou contra, por quê? Mas não é porque eu estou adotando lá a questão do partido do presidente, eu estou contra o partido do presidente, que tem gente que faz isso. Eu sou contra porque eu baseio a minha decisão nos fatos científicos. Então, aí tem vários estudos que têm saído, né, inclusive de pesquisadores e revistas de renome, que têm demonstrado que a hidroxicloroquina não traz os benefícios que às vezes a mídia prega. Então, eu não me baseio no que a mídia diz, no que o jornal diz, eu me baseio no que os artigos científicos e no que os estudos eles falam. E tem vários estudos que têm saído que têm dizendo que, olha, a hidroxicloroquina ela não combate, né, a COVID. Então, tem vários estudos que já demonstram que ela não funciona. Então, é importante. Rondinelli, se um médico chegar, fizer as questões relacionadas lá à prescrição da hidroxicloroquina, o que que tu vai fazer? Tu vai te recusar a dispensar? Não. Por que que eu não vou me recusar a dispensar? Porque existe um decreto presidencial, então tem força de lei, que diz que o médico, caso ele julgue que o caso precisa ser tratado com o uso das drogas lá que estão, hidroxicloroquina, ivermectina, etc e tal, o médico, ele tem a autonomia para dizer se ele quer fazer a prescrição ou não. Se o médico decidir optar por fazer a prescrição, e eu, por exemplo, eu tivesse lá para receber, eu iria fazer o quê? Eu iria dar as informações para o usuário, explicar para ele, né, que existem estudos que não que comprovam, né, que direcionam que não há efetividade, e explicar para ele os efeitos colaterais que o tratamento pode fazer, e explicar para ele os riscos, e baseado com essas informações dadas ao paciente, ele esclarecido, aí ficaria a decisão dele de dar continuidade ou não ao tratamento previsto pelo médico. Então, entenda que, por exemplo, né,
Rondinelli, tu pessoalmente, o que é que tu faria? Se eu pudesse negar, eu negaria. Eu não daria porque, né, os estudos eles demonstram isso. Mas eu, quanto profissional, eu não posso me negar porque existe um decreto que determina, tá? Então está legalmente amparado, mesmo eu não concordando, mas está legalmente amparado que o médico pode fazer a prescrição da hidroxicloroquina. Qual seria a minha atitude como profissional? Dar as informações necessárias para que o paciente entenda o tratamento que ele está fazendo e ele possa optar se ele vai querer continuar, se ele vai querer fazer o tratamento dele ou não. Então está aí previsto, né, fornecer todas as informações sobre assistência aos usuários de serviço, tá? Um outro ponto que é um dever de todo profissional, né, que ele deve exercer, por isso que eu não poderia me negar, porque eu tenho que exercer a minha profissão respeitando os atos, as diretrizes e as normas, né? Então, por isso que eu não poderia me negar ao atendimento, exatamente porque existe um decreto. Se não houvesse esse decreto, eu poderia, né, negar a prescrição, visto que não existe efetividade, tá? Quando você dá as informações para o usuário, tá? E ele decide por dar continuidade a um tratamento previsto pelo médico, tá? Eu tenho que respeitar o direito de autonomia. Então, um dos princípios que baseia o nosso código de ética, né, como a gente viu ontem. E então, se ele, depois de todos os esclarecimentos, mesmo assim, ele ainda deseja realizar o tratamento lá fazendo uso da hidroxicloroquina, é um dever meu respeitar a decisão do usuário. Funciona da mesma forma, se a gente pegar um caso aí diferente da questão relacionada à Covid, né? Por exemplo, o paciente chega lá na tua farmácia com uma prescrição pedindo medicamento de referência. Aí você vai lá, né, faz o que diz a lei de medicamento genérico, diz para ele, ó, esse medicamento, ele é um medicamento, existe para ele um medicamento genérico, mas que é mais barato, tem a mesma efetividade, etc e tal. Mas se o paciente virar para você, como acontecia muito com isso quando eu trabalhava com farmácia, ele dizia assim, não, eu quero levar esse aqui mesmo, eu sei que tem o genérico, mas eu quero levar o medicamento, esse que está prescrito pelo médico. Eu posso me negar a atender a prescrição? Ou o direito, de usuário, o direito do usuário? Não, que é um direito dele, mas o que a gente tem que ter bastante cuidado? Para que o usuário ele possa exercer o direito de autonomia dele, ele tem que receber as informações necessárias, ele tem que ser esclarecido. Então a gente tem que ter bastante cuidado, né? Porque às vezes tem muito paciente que faz aquilo que o profissional de saúde manda ele fazer. Só que às vezes ele não entende a decisão que ele tem que tomar. Então isso é muito, 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 muito importante, né? Está previsto lá no nosso código de ética, respeitar o direito de decisão do usuário, de se ele quer fazer ou não o tratamento, se ele quer continuar ou não o tratamento, se ele quer usar ou não aquele produto que está previsto para ele, que está prescrito para ele. O que é que a gente não pode confundir, que muitas das vezes o profissional ele confunde. O paciente chegar na farmácia, está lá com uma prescrição de um medicamento e querer utilizar outro medicamento porque o paciente julga que aquele outro medicamento, que não tem nada a ver com a prescrição dele, porque alguém falou, porque ele leu na internet, tá? E ele quer utilizar aquele outro medicamento que não está previsto na prescrição dele. Nesse caso, o farmacêutico ele pode se negar a atender a prescrição, porque exatamente, né, tem um ponto que é um dever nosso, a gente não pode permitir a interferência de leigos durante o exercício da profissão e da tomada de decisões no exercício da profissão. Então, isso é muito importante que que o farmacêutico ele entenda essa diferença, né, entre o paciente estar consciente, ser informado, ter esclarecimento sobre um determinado tratamento e determinar se ele quer ou não fazer aquele tratamento, ou, né, a escolha entre um produto e outro, isso dentro do ponto de medicamento genérico, medicamento similar, né, que são as alternativas terapêuticas, entre o paciente querer escolher, porque ele leu em algum lugar, o tratamento dele. Então, isso é muito, 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 muito importante. Então, esse ponto aqui de respeitar o direito de decisão do usuário, né, é dentro dos ditames da ciência e do exercício profissional. Então, a gente tem que ter bastante cuidado, porque vai acontecer bastante de você estar lá na farmácia, o médico prescrever um medicamento, o paciente dizer assim, mas eu não quero esse aqui não, fulano de tal, é um amigo meu, um conhecido, um pai, a mãe, olhou isso aqui, fez o tratamento com essa medicação e eu queria usar essa outra medicação, tá? Então, isso é muito importante de respeitar o direito de decisão do usuário, mas não permitir que ele interfira nas nossas ações, tá? Então, isso é muito, muito, muito importante aí que a gente faça, né,
e que para que ele possa é, exercer o direito dele de escolha, ele precisa estar informado, tá? Então, isso é muito importante que isso aconteça, tá? Sempre, por exemplo, pode acontecer de quando vocês estiverem lá durante o exercício profissional, é, a empresa onde vocês trabalham tenta impor certas coisas para vocês. E o que a gente fala de imposição? Pode ser que ele peça para que você faça coisas, né, que ou não estão dentro das tuas prerrogativas profissionais. Então é muito importante aqui a gente ter cuidado com essa questão de evitar o acúmulo de cargo. Às vezes o farmacêutico ele assume ao mesmo tempo o papel de farmacêutico e o papel de gerente, e às vezes o papel gerencial faz com que ele não exerça adequadamente a profissão de farmacêutico, que é orientar o paciente, acompanhar o tratamento, checar as questões relacionadas a efeitos colaterais, né, a adesão ao tratamento, que são as chamadas PRMs, que vocês viram lá na atenção farmacêutica, interagir com os outros profissionais em prol da melhoria do tratamento, da recuperação da saúde do paciente. Então, é muito importante, tá, que caso a gente seja submetido a alguma situação, né, realizar um cargo, o cara pode chegar lá e dizer assim, olha, eu quero que tu calcule o custo aí dos medicamentos, isso aí deveria ser do setor financeiro, né, questões relacionadas a custo, recebimento dos medicamentos, o farmacêutico ele tem que fazer a conferência, mas ele tem que ter uma equipe lá para poder fazer a guarda dos medicamentos, a separação, para que ele possa fazer o gerenciamento. E caso, né, por exemplo, o dono da farmácia, ele queira que você venda um produto, né, que não tem registro, ou ele queira que você faça algo, né, por exemplo, que você administre um medicamento injetável, sem ter as condições para isso, sem ter um ambulatório, sem ter um local para descarte dos resíduos, tá? Você tem que se negar, e além de se negar a realizar esse tipo de ato, você tem que comunicar isso imediatamente às autoridades, tanto sanitárias, né, quanto à autoridade que é o Conselho Regional de Farmácia, tá? Existem outras associações de classe que elas trabalham em conjunto com os conselhos. Por exemplo, a gente tem os sindicatos. Então, por exemplo, se o teu chefe resolveu aí na pandemia reduzir o teu salário, pode, professor? Pode, porque existe um decreto, né, mediante lá conversa e acordo com o funcionário e a empresa, de que a empresa ela pode reduzir teu salário. Mas o que a empresa não pode fazer, né? A empresa ela não pode chegar para ti e dizer assim, vamos pegar ali Matheus aqui. Matheus, eu vou reduzir o teu salário, mas eu não vou reduzir a tua carga de trabalho. Tu vai continuar trabalhando a mesma coisa, mas tu vai estar ganhando menos. Isso não pode acontecer. Então, o que vai acontecer? É um direito nosso, né, ter condições adequadas de trabalho, inclusive remuneração. Então, a gente tem que comunicar isso para o conselho, né? Mas a gente também precisa comunicar isso para o sindicato. Só tomar um pouquinho de água aqui, só um minutinho aqui para molhar a garganta, para a gente continuar. Alguma dúvida até aqui? Tá? Então ele pode ir lá, e como ele fez uma redução da tua carga do teu salário, mas não reduziu a tua carga de trabalho, tá? Você tem que comunicar, e inclusive você vai comunicar ao sindicato, por quê? Porque o sindicato que é responsável pelas questões trabalhistas, é muito importante. Eu escuto às vezes muitos colegas falando, mas o conselho de farmácia não faz nada pelo meu salário é baixo, eu estou trabalhando com ele. O conselho, ele não é obrigatoriedade do conselho trabalhar com essas questões relacionadas a trabalho, a jornada de trabalho, a condições do teu ambiente de trabalho. Isso é responsabilidade dos outros órgãos, condições de trabalho, se a tua farmácia tem sistema de armazenamento, se você tem condições adequadas, se você está confortável para trabalhar, se você tem um local, isso é da vigilância sanitária. As questões trabalhistas, né, salário, jornada de trabalho, férias, isso é do sindicato. Então, por isso que é importante, por isso que o Código de Ética ele diz que toda vez que a gente perceber, né, que a gente está sendo colocado a trabalhar numa condição que é insalubre para a gente, uma condição que não é adequada para a gente, tá? A gente tem que comunicar às autoridades competentes. Então, tem que comunicar conselho, se for necessário, tem que comunicar
sindicato, se for necessário, tem que comunicar vigilância sanitária se for necessário. Então, é importante que a gente leve isso em consideração, tá? E se recuse a exercer caso, né, a gente faça alguma coisa, seja pedido que a gente faça alguma coisa que vá contra, né, os ditames da nossa profissão, que diz o nosso código de ética, quanto ao nosso bem-estar físico, psicológico, quanto ao bem-estar físico e psicológico do paciente. Então, por exemplo, vocês não podem lá fazer a administração de um medicamento injetável no balcão da farmácia, tem que ter uma estrutura para isso, é muito importante, tá? Para que a gente garanta isso. Então, esses são os pontos que estão relacionados aos nossos deveres e que a gente tem que levar em consideração lá quando a gente vai exercer a nossa profissão. Eu vou fazer outros comentários que não estão no slide da gente, mas eu vou fazer alguns comentários que são importantes. Respeito à vida humana, né? A gente sempre tem que fazer. O paciente, ele é sempre o maior beneficiário das ações do farmacêutico, tá? Então, o farmacêutico, ele tem que ter os cuidados necessários. E quando a gente fala de respeitar a vida humana, são de várias questões. Por exemplo, a gente tem um princípio que muitas das vezes alguns profissionais, eles não seguem, por exemplo, princípio de sigilo, né? Então, toda e qualquer informação que um paciente dê para a gente lá no nosso ambiente de trabalho, ela tem que ficar restrita à equipe de trabalho, ao farmacêutico e aos outros profissionais que estão envolvidos com ele. Então, o farmacêutico, ele não tem que trazer essas informações para pessoas fora do ambiente de trabalho. Às vezes acontece. Ah, tu nem sabe quem foi lá na farmácia comprar um teste de gravidez. Não tem que dizer quem foi, mesmo que seja uma pessoa conhecida. Por quê? Porque ali, na farmácia, você não está como amigo, você não está como conhecido, você está como profissional. Então é importante que a gente garanta essas questões de guarda do sigilo, até porque quebra de sigilo, né, pode gerar processo ético, tá, para o farmacêutico, inclusive, dependendo do tipo de informação, ele pode lá responder penalmente, né, então, se ele colocou o paciente numa condição vexatória ou numa condição que tenha causado dano físico ou dano psicológico para o paciente, ele também vai responder penalmente. E responder penalmente, né, tem pagamento de multa, dói no bolso, ou pode ter, inclusive, cessão de liberdade. Você pode ir lá ser preso. Então, é muito importante que o farmacêutico ele sempre haja respeitando a vida, né, as condições do paciente, tá? E as condições relacionadas lá às características sociais, as características sanitárias, etc. e tal. Por exemplo, eu acho que vocês têm acompanhado aí, né, essa confusão aí da península. Acho que você já deve ter visto lá aquela questão do empresário. Já imaginou? Vamos supor lá que Nívia está trabalhando Nívia é morador, uma suposição, né? Eu não sei onde Nívia mora. Vamos supor que Nívia mora na Coab. E ela esteja de passagem lá pela península e resolve comprar alguma coisa na farmácia. Aí quando Nívia chega lá, né, o farmacêutico vai olhar para ela e vai dizer assim: você é moradora da península? Aí Nívia vai dizer assim: não, não sou. Aí ele falou: eu não posso te atender porque aqui a gente só atende as pessoas de alto nível, que são os moradores da península. Então, essas coisas, essa responsabilidade que o farmacêutico ele tem com a sociedade, ele tem que ser mantido. Tá? Então, são cuidados que tem aí exatamente porque ele é um profissional que ele está ali para fazer a promoção, recuperação e proteção da saúde, tanto, né, de forma individual quanto coletiva. E ele tem que zelar pelo bem-estar sempre físico, mental e espiritual dos pacientes dele, da sociedade que estão ali ao entorno dele. Então, é muito importante essas questões relacionadas, né, ao respeito à vida humana, tá? E as questões relacionadas à dignidade. Então, ele é muito importante aí que a gente tenha as questões lá do exercício profissional para que a gente possa realizar a nossa profissão, para que a gente possa exercer a nossa profissão, né, respeitando as características da nossa sociedade. Então, é muito importante que o farmacêutico ele não pode se negar de modo algum, né? Então, por exemplo, o patrão da Nívia não podia chegar, vamos supor que a Nívia é a farmacêutica da Península, ele não pode chegar lá para ela e dizer assim, ó, Nívia, a partir de agora, né, você só vai atender os moradores aqui da Península, qualquer pessoa que vier aí da Ilhinha, qualquer pessoa que vier do São Francisco, você não pode atender, né? A Nívia, ela não deve seguir esse tipo de orientação exatamente porque isso vai contra os ditames da sociedade, as questões relacionadas à ética da nossa sociedade. Então, é muito importante que a gente leve isso em consideração. Ok até aqui?
Beleza, já que a gente tem deveres, né, vão existir também o quê? Proibições. São coisas que a gente não pode fazer, né? Então estão lá previstas. Então, por exemplo, né, uma das proibições que a gente não pode, que está prevista lá no nosso código de ética, a gente não pode, né, exercer, tá, a medicina simultaneamente. Professor, mas eu poderia exercer, por exemplo, a odontologia, ou eu poderia exercer a nutrição junto com a farmácia? Sim, pode. Por que que eu não posso exercer a medicina? Não tem nada a ver. Não, tem muita coisa a ver. Porque lembra que durante o processo de tratamento devem existir dois profissionais: aquele que prescreve e aquele que dispensa, exatamente para que, caso um erro seja cometido por um dos dois profissionais, o outro perceba. Além do que, lembra que se você fosse ao mesmo tempo, né, o profissional prescritor e o profissional dispensador, né, você tiraria o direito de autonomia do usuário. Por quê? Porque você ia fazer assim com o seu paciente. Você ia fazer a consulta dele, ia fazer a prescrição do medicamento e já ia dizer para ele assim: olha, você pode já comprar aqui já compra aqui na minha farmácia, tá? Que eu já vou dispensar para ti. Ou seja, você não daria o direito de escolha. Isso é uma coisa que acontece bastante, que a gente tem uma brecha legal lá na medicina veterinária. Né? Então, quem, por exemplo, tem animal aí, pet shop, que já foi em pet shop, em veterinário, às vezes acontece muito isso de você estar lá com o seu cachorrinho, gatinho, papagaio, periquito doente. Aí você faz a consulta com o médico veterinário e na própria clínica do médico veterinário ele já tem as medicações veterinárias disponíveis. Então acaba que os preços eles acabam sendo um pouco abusivos, né? Quem tem pet aí, quem tem animal, sabe que produto veterinário é bastante caro. E às vezes, se você pesquisar em outros lugares, ele se torna mais barato, mas o médico veterinário ele acaba fazendo isso porque tem uma prerrogativa de que ele pode, né, dispensar o produto veterinário. Então, isso acaba tirando um pouco o direito de escolha do usuário. Por isso que o nosso código de ética ele diz assim, ó, você pode exercer a farmácia com outras profissões desde que não seja a medicina, tá? Então é importante, tanto que o farmacêutico, se ele for formado, por exemplo, eu tenho casos de colegas que são formados em farmácia e são formados em medicina. Eles não podem ter, ao mesmo tempo, os dois CRF, os dois conselhos ativos. Então, ele tem que optar se ele vai deixar ativo o registro dele de farmacêutico ou se ele vai deixar ativo o conselho dele de médico, tá? Exatamente porque é uma proibição, tá previsto lá no Código de Ética para a medicina, tá? Quem for aí prestar concurso no futuro tem que ter bastante cuidado, porque às vezes eles colocam algumas pegadinhas, né? Dentista, nutricionista, educador físico, não tem problema. O farmacêutico ele pode, né, atuar simultaneamente. Então, ele pode ser ao mesmo tempo farmacêutico e dentista, farmacêutico e nutricionista, farmacêutico e educador físico, não tem problema nenhum. Ele só não pode exercer simultaneamente a medicina, porque tá previsto lá, é uma proibição, tá? O farmacêutico ele não pode praticar nenhum ato que cause dano físico, moral ou psicológico, né? Então, ele não pode lá ter as questões relacionadas ao exercício da profissão e fazer alguma coisa que cause dano ao paciente. Como, por exemplo, ele não pode trocar um medicamento da prescrição sem o consentimento do médico, ele não pode sugerir medicamentos lá para que o paciente leve pelo simples fato do paciente, né? É o que a gente vê muito em farmácia. Você vai na farmácia, aí você vai comprar, sei lá, um antibiótico. Aí quando você termina de comprar um antibiótico, os técnicos em farmácia, o próprio farmacêutico, eu estou com promoção de vitamina, eu estou com promoção disso, daquilo, tá? Então tem que ter bastante cuidado, porque às vezes é, já aconteceu disso, de eu ir comprar antibiótico e a pessoa me oferecer um produto, que aquele produto tem uma interação com o antibiótico, reduzindo a eficácia do antibiótico. Então tem que ter bastante cuidado aí para não realizar nenhum ato que possa causar dano. Da mesma forma, né, a forma de tratamento. Você está lá na fila para ser atendido. Aí você é uma pessoa que não tem uma condição financeira muito alta. Aí você está na fila, você vai ser a próxima pessoa a ser atendida. Aí chega lá um outro paciente mais rico, né? Morador da península, vamos assim dizer a brincadeira, né? E o farmacêutico vai lá, coloca aquele paciente na tua frente, ou resolve não te atender porque você não está bem vestido, e assim sucessivamente. Então, o farmacêutico ele tem que ter bastante cuidado, né? Para que ele não realize qualquer atitude que possa prejudicar o paciente.
E eu vou citar uma, né, que é bem desrespeitada, que acontece aí diariamente nas farmácias, e inclusive se acha que isso é normal, né? O fato do farmacêutico vender medicamentos que exigem prescrição, que tem lá a tarjinha vermelha dizendo venda sob prescrição médica, sem a prescrição, né, é um ato que pode causar dano para o paciente, né? O paciente ele pode estar usando uma medicação que alguém indicou para ele, que essa pessoa não seja qualificada, ou porque ele viu uma propaganda na internet, ou porque algum amigo utilizou, tá? Então isso é muito, 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 muito importante, tá? Que a gente leve em consideração que isso é uma infração, inclusive isso é considerado uma infração grave, exatamente porque o profissional, no exercício da profissão, ele não pode nem ser considerado imperito, ele não pode ser nem considerado negligente, ele não pode nem ser considerado imprudente, tá? Para quem não sabe o que é imperícia, para quem não sabe o que é negligência e para quem não sabe o que é imprudência, eu vou abrir no fórum hoje para vocês, né? Vou fazer uma pergunta para que vocês possam dar os conceitos do que seria imperícia, negligência e imprudência, e vocês vão citar um exemplo durante o desenvolvimento profissional em que um ato em que o farmacêutico cometa que ele pode ser considerado imperito, para que ele possa ser considerado negligente ou para que ele possa ser considerado imprudente, beleza? Eu vou abrir lá para vocês no fórum, tá? É uma atividadezinha, ela vale aí parte da nota de vocês, então é importante que vocês coloquem isso. O fórum tá lá no AVA, tá, crianças? Para que vocês possam interagir, eu vou deixar ele aberto até sexta-feira, eu vou abrir, sexta não, hoje é quarta, eu vou abrir ele e vocês vão poder interagir com o fórum até domingo, tá? Eu vou deixar ele aberto para que vocês possam. Vou colocar 2 casos lá para que vocês possam aí conceituar, né, imperícia, negligência e imprudência e para que vocês possam entender. Então, o farmacêutico ele tem que ter cuidado, porque ele não pode cometer nenhum ato que coloque em risco, né, o bem-estar material, físico, moral ou psicológico dos pacientes. Então, é muito, 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 muito importante essas questões, né? Deixar de praticar assistência ao estabelecimento que mantém vínculo. Então, o farmacêutico, né, ele não pode, né, antigamente tinha isso, hoje isso diminuiu bastante, mas acontece aí principalmente nos interiores do estado, os locais que têm pouca fiscalização. O farmacêutico, ele simplesmente ele fazia o quê? Ele fazia o ato de assinar uma farmácia. O que era assinar uma farmácia? Ele ia lá, fazia um contrato lá com o dono da farmácia, recebia um salário, muitas das vezes um salário menor do que o piso estabelecido lá pelas nossas convenções do sindicato, e ele não ia, né, trabalhar naquela farmácia, ele apenas dava o nome para que outras pessoas, o próprio dono da farmácia ou outros farmacêuticos, né, trabalhassem no lugar dele. Então isso é muito importante, que o farmacêutico ele não pode deixar de prestar assistência ao estabelecimento que ele mantém vínculo, tá? Então, o que seria, pelo conselho, o que seria caracterizado, né, como deixar de prestar assistência? Então, 3 ausências dentro de um período de 24 meses, né, a partir da primeira contratação, está inclusive previsto lá no código, no nosso código de ética e no código de infrações disciplinares e na lei 3.820, no artigo 26, né, ele diz assim, ó, 3 ausências no período, né, de 24 meses contados a partir da primeira contratação. Casos de afastamento temporário de atividades profissionais, toda vez que ele fizer isso, ou seja, toda vez que houver a necessidade dele se ausentar, ou porque ele vai participar de um congresso, ou porque ele ficou doente, ou porque aconteceu algum imprevisto, ele tem que obrigatoriamente comunicar essa ausência para o conselho. Até porque se a fiscalização do conselho passar lá pelo estabelecimento, ele não tiver presente e ele não tiver comunicado, o farmacêutico vai sofrer, né, as penalizações cabíveis que estão previstas lá no nosso Código de Ética e na Lei 3.820. Então, é muito importante que ele leve em consideração para isso. Outra questão, por exemplo, farmacêutico, a gente tem o nosso... Quem já passou aí pelo estágio de farmácia, ou trabalha com farmácia, sabe que a gente tem o SNGPC, né, que é o sistema que a gente faz a comunicação dos produtos controlados para a Anvisa, através do sistema eletrônico. E o farmacêutico, quando ele se cadastra lá no SNGPC para poder fazer coisa, ele recebe um usuário e senha. Então, por exemplo, o farmacêutico ele não pode pegar esse usuário e senha e passar para outra pessoa fazer esse serviço para ele, né? Então, tem que ter bastante cuidado com isso, porque esses são atos que são considerados danosos. Então, junto com isso, né, não praticar atos fraudulentos da profissão farmacêutica.
Por exemplo, farmacêutico trabalha lá com análises clínicas e assina um laudo que não é verdadeiro, um laudo que não foi feito por ele. Ou o farmacêutico lá na farmácia, ele vende um medicamento sem registro, né? Um medicamento, ou então ele vende um medicamento falsificado, ou um medicamento que foi roubado lá, e ele sabe que aquele medicamento ele foi roubado. Então, professor, mas como é que eu vou saber se aquilo que eu estou comprando, tudo o que você compra, ele tem um registro junto à vigilância sanitária? Então você tem que checar se aquele distribuidor está te vendendo um lote, se existe algum comunicado de roubo para aquele lote daquele produto. Então, tudo isso a gente consegue olhar lá no site da Anvisa. Então é importante a gente levar isso em consideração. É proibido ao farmacêutico, né, auxiliar ou praticar atos de eutanásia, tá? Então isso é muito, 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 muito importante, tá? Essa questão de a eutanásia, a tortura ou qualquer outra situação que degrade a natureza humana. A eutanásia, para quem não sabe, né, é o ato de ajudar uma pessoa a se matar ou matar uma pessoa por escolha dela, né, diferente lá do assassinato. Só que no Brasil, se você fizer isso, tá? Se você auxiliar alguma pessoa que está querendo tirar a sua vida a fazer isso, é considerado no Brasil assassinato. Então tem que ter bastante cuidado, porque a gente no Brasil não tem a questão relacionada à eutanásia. Alguns países, por exemplo, Suécia, Suíça, eles fazem. O paciente está lá, aí tem uma doença terminal, por exemplo, o paciente. Quem já assistiu aquele filme, como é que é o nome do filme? Como Eu Era Antes de Você, né? O cara ele era ativo, sofreu um acidente, ficou tetraplégico, só mexia o pescoço para cima. E ele resolveu que ele queria morrer, que ele não queria mais viver. Tá? Então, no Brasil, não é permitido fazer isso. Em alguns países, a legislação permite que a pessoa, por vontade própria, né, acabe com sua vida. No Brasil, isso não é permitido. Então, tem que ter bastante cuidado, né? Então, questões, por exemplo, tráfico de drogas, né? Que é por isso que diz, tortura ou demais meios degradantes, desumanos ou cruel. Né? Então, tráfico de drogas, o farmacêutico está lá, se envolveu com tráfico de drogas e está na farmácia vendendo cocaína, vendendo êxtase, vendendo maconha, não pode, tá? Exatamente porque, além de estar enquadrado no crime de tráfico, está previsto lá no Código Penal, tá? Ele também está indo contra os ditames da ciência e da realização profissional do farmacêutico, tá? E ele não pode obstar ou dificultar a ação fiscalizadora de autoridades sanitárias, tá? Ele não pode ir lá esconder documento quando a autoridade sanitária quiser, ele não pode falsificar documento, né? Como muitas das vezes acontece, você está lá na empresa, aí a empresa precisa de um POP, né? Um procedimento operacional que a vigilância pediu. Aí o farmacêutico não tem, aí ele rapidamente vai ali na internet, pede para a equipe lá na internet pegar um POP, vai colocar a logomarca da empresa e trabalhar com isso. Não pode, então é proibido, tá? Fazer qualquer coisa que esteja, que dificulte as ações sanitárias ou as ações fiscalizadoras. Então, isso é muito, 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 muito importante, porque se você fizer isso, além das questões relacionadas às penalidades do Código de Ética, obstruir, né, ação fiscalizadora de autoridade sanitária ou de autoridades profissionais, ela também vai ser configurada, né, como desacato, tá, pelo Código Penal. Então é bastante perigoso realizar esse tipo de atitude, ok? Até aqui, alguma dúvida, crianças? Ok, além disso, existem outras profissões, outras proibições, né? Eu vou falar mais por alto que a gente já comentou, por exemplo, aceitar remuneração abaixo do estabelecido, declarar que possui título e especialização que não possa comprovar. Por exemplo, a gente teve o caso aí do ministro da Educação, e o cara dizia que ele tinha um doutorado na Argentina, etc e tal, e na verdade ele não tinha coisa nenhuma. Então o cara dizia que ele era doutor, mas ele não era doutor coisa nenhuma, ele era doutor só de boca. Então é bastante cuidado aí. Farmacêutico, ele não pode dizer que ele é especialista em alguma coisa, ou que ele é mestre em alguma coisa, ou que ele é doutor em alguma coisa, se ele não possuir o título, tá? Então isso é um cuidado, tá? Que você tem que ter aí exatamente para
que isso pode, se você está lá assinando, coloca no seu carimbo. Então, tem bastante cuidado, que alguns de vocês, né, têm costume de fazer assim, formou, aí manda bordar lá no jaleco, manda colocar no carimbo de farmacêutico, né? Por exemplo, doutora Josi ou doutora Tássia, né? Então, não pode, tem que ter bastante cuidado, porque se você está colocando no seu carimbo, no seu jaleco, você é doutor, você está dizendo que você tem o título, tá? Então, parece uma coisinha assim tão simples. Ah, professor, mas não chama todo profissional de saúde por doutor? A população te chamar de doutor, né, como uma forma, assim, abre aspas, de respeito, que eu acho estranho, né? Parece que vira uma relação de uma pessoa mais poderosa para uma pessoa menos poderosa, menos favorecida. Eu não gosto de ser chamado de doutor, tá? Então você não pode colocar lá dizendo que você tem, né, assinando, você vai palestrar num congresso, aí você coloca lá que você é doutor em farmacologia, sendo que você não é. Então tem que ter bastante cuidado, porque você não pode dizer que você, né, é algo que você não é. É aceitar ser perito ou auditor quando houver envolvimento emocional institucional. Então, por exemplo, alguém pede para você fazer um exame toxicológico do seu filho, né? O seu filho lá foi acusado na escola de estar se envolvendo com drogas. Aí é pedido que você faça o exame toxicológico dele. Não pode. Por quê? Porque existe conflito de interesse, né? Você não vai fazer para acusar o teu próprio filho. Então, ou então favorecer um amigo, né, num processo de compra, então tem que ter bastante cuidado com isso. Exercer a profissão quando estiver sob sanção ou disciplinar ou suspensão. A gente vai ver na aula de amanhã que quando a gente não anda na linha, o nosso conselho, ele através do comitê de ética, ele pode colocar sanções disciplinares. Que sanções são essas? Né? Você pode receber uma advertência, você pode receber uma multa, você pode receber uma suspensão temporária do registro, e uma vez que você está sem registro, mesmo que temporariamente, você não pode exercer a profissão de farmacêutico. Então, por exemplo, se você cometeu um ato lá grave e o conselho ele resolveu te dar como punição, suspender o teu registro profissional por 2 meses. Se você voltou lá para a farmácia e continua trabalhando mesmo com seu registro suspenso, né, você vai piorar a sua situação, tá? Então, são cuidados que a gente tem que ter aí para exatamente não cometer esse tipo de atos, né? Aceitar a interferência de leigos em seus trabalhos, em suas decisões, eu falei para vocês ainda há pouco, então tem que ter bastante cuidado para não confundir exercer a profissão e permitir que o paciente tenha o direito de autonomia entre deixar que o paciente escolha como que ele quer fazer o tratamento dele. Então tem que ter bastante cuidado com essas questões aí para não confundir, tá? Omitir-se ou acumpliciado que exercesse ilegalmente a profissão, então por isso que os atos, eles precisam ser denunciados, então quando você vê uma determinada infração sanitária, uma determinada infração ao código de ética, você precisa comunicar isso aos órgãos sanitários, entendeu? Então tem que ter bastante cuidado. Assinar trabalhos e laudos realizados por outros, né, que você não participou. Alguém pode chegar e dizer assim, Josimélia, assina esse laudo aqui, eu fiz aqui, eu estou precisando de um farmacêutico que assine isso aqui para mim, e eu não tenho, então eu já fiz aqui as análises aqui, você pode assinar para mim, tá? Então tem que ter bastante cuidado com isso, tá? Prevalecer-se de cargo de chefia ou de empregador para desrespeitar a dignidade dos subordinados. Eu vi isso acontecer, né? Uma vez eu vi no local que eu trabalhava, a farmacêutica que era a gerente, ela virou para o outro farmacêutico, que era plantonista, e aconteceu um problema na empresa, e ela virou para o farmacêutico assim, coloque-se no seu lugar, né, que você não tem competência para fazer isso. Aí eu fiquei olhando assim e falei, denuncia isso, porque isso aí ela está abusando, né? Porque como é que uma colega farmacêutica vira para outro farmacêutico e diz que ele não é competente para o exercício da própria profissão? Então tem que ter cuidado. E ela fez isso exatamente porque, como ela era gerente, né? Ela era meio difícil de se lidar, então ela achava que ela podia fazer isso e outras coisas. Ok? Até aqui tudo bem? Beleza, a gente vai encerrar por aqui. Já dei aí bastante informações para vocês, né, sobre deveres e proibições. Amanhã a gente vai fechar vendo o código de ética com com direitos
e as outras partes, né, publicidade de trabalhos científicos e interação com outros profissionais, e vai ver, né, um resumo sobre a Lei 3.820, que é a lei que estabelece aí e constituiu o nosso Conselho Federal Regional, e vai ver, se der tempo, amanhã a gente vai ver as infrações, mas muito provavelmente a gente deve ver as infrações na sexta-feira. Ok, crianças? Para quem não assistiu a aula de hoje, ou para quem precisou sair, inclusive a outra aula de ontem já está disponível, tá? Eu vou colocar o vídeo do YouTube para vocês lá no Sala de Aula e no AVA, e vou colocar essa aula assim que ela estiver disponível, que estiver processada aqui, eu vou colocá-la no YouTube para vocês também, tá bom? Obrigado, bom dia, E, protejam-se e até professor, eu não amanhã. estou conseguindo acessar as aulas, está dando só erro, as aulas gravadas. Será que eu tenho que